Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Fonógrafo. O conto de hoje foi escrito por Howard Phillips Lovecraft, um escritor estadunidense que revolucionou o gênero do terror, atribuindo elementos fantásticos da ficção científica. Ele foi escrito em 1926 e publicado em 1928 no livro Tales of Magic and Mystery. A tradução e adaptação é de Marcos Miliano. Então, vamos começar. Você pergunta por que não gosto das rajadas de vento frio, porque tremo mais que as pessoas comuns ao entrar num aposento gelado. Vou te dizer a situação mais horripilante que já vivi e te deixar julgar se tenho ou não razão para essa minha esquisitice. Por volta de 1926, eu tinha conseguido um emprego chato e de péssima paga numa revista no Recife. E na impossibilidade de pagar o aluguel de uma casa decente, comecei a vagar de uma pensão barata para outra, em busca de um quarto que fosse limpo, com cama e mesa sem cupim e por um preço justo. Sem demora percebi que não tinha jeito. Ou era a limpeza sem conforto, ou uma cama boa habitada por pulgas. Entretanto, pouco depois encontrei uma casa na Soledade que me repugnava muito menos do que os muquifos que conheci. Era um antigo casarão de paredes largas, com 4 andares, que datava aparentemente dos fins de 1800. Com mármores e madeiras cuja magnificência, mesmo desgastada, lembrava que no passado o prédio conhecera altos níveis de elegância e opulência. Tinha um deprimente bafo de bolor, bem como um vago cheiro de cozinha. Penso que toda velha pensão tem isso. Não obstante, o chão era limpo, a roupa de cama bastante aceitável, e a água quente nem sempre estava fria ou desligada, de modo que vim considerar a casa como um lugar suportável, pelo menos até poder realmente voltar a viver. A senhoria, uma portuguesa desmanzelada e barbada, chamada Firmina, não me perturbava com mexericos ou reclamações a respeito da luz que eu deixava acesa até tarde. E os demais pensionistas eram tão sossegados e calados quanto se poderia desejar. Eram na maioria do interior do estado, só um pouco acima do nível mais grosseiro. O único motivo realmente sério de aborrecimento era o ruído dos bondes na rua. Eu já estava morando ali bem umas 3 semanas, quando ocorreu o primeiro incidente. Certa noite, por volta das 8 horas, escutei um barulho como um líquido caindo no chão. E de repente me dei conta que já fazia algum tempo que eu sentia forte cheiro de amônia. Olhando nos cantos, vi que o teto estava molhado e gotejando. Parecia que a infiltração vinha do lado que dava para a rua. Ansioso por cortar o mal pela raiz, desci depressa para falar com a senhoria, que me garantiu que o problema seria logo resolvido. "O Dr. Munhoz", comentou ela, subindo as escadas correndo em minha frente. "Deve ter derramado seus produtos químicos. Está fraco demais para cuidar de si mesmo. Cada vez mais fraco, mas não há como ajudá-lo. É muito esquisito como essa doença dele toma banhos de cheiros estranhos o dia inteiro. Não pode ficar nervoso ou sentir calor. Ele mesmo arruma o quarto. O quartinho dele vive cheio de garrafas e máquinas, mas ele não pratica mais a medicina. Antigamente era famoso. Meu pai ouviu falar dele lá em Coimbra. E há pouco tempo tratou o braço do encanador que tinha começado a doer de repente. Ele nunca sai, só vai até o terraço e meu filho, o Estevão, leva-lhe comida, roupa limpa, remédios e produtos químicos. Deus, a quantidade de sal de amoníaco que esse homem usa para se refrescar." A dona Firmina desapareceu pela escada do último andar e eu voltei para o meu quarto. A amônia parou de pingar e eu sequei o que havia caído. Enquanto abria a janela para arejar, ouvi os passos pesados da senhoria no andar de cima. Quanto ao Dr. Munhoz, eu nunca havia escutado seus passos lentos e macios. Só havia escutado um ruído que parecia ser de um mecanismo com um motor a gasolina. Talvez eu jamais viesse a conhecer o Dr. Munhoz se não fosse o ataque cardíaco que de repente me acometeu numa tarde. Arrastei-me pela escada e bati quase sem forças a sua porta, acima da minha. Minha batida foi respondida em bom português por uma voz curiosa, mais ou menos à direita, que me indagou o nome e a profissão. Uma vez respondidas as perguntas,
Abriu-se um pouco a porta ao lado daquela em que eu havia batido. Recebeu-me uma lufada de ar frio, e embora o dia fosse um dos mais tórridos do fim de janeiro, tive um estremecimento ao transpor a porta e entrar num espaçoso apartamento, cuja decoração suntuosa e de bom gosto constituiu uma surpresa naquele ninho de penúria e miséria. Um sofá dobrável atendia agora de dia a sua função de sofá, e o mobiliário de mogno, o magnífico papel de parede, as pinturas antigas e as esplêndidas estantes de livros indicavam antes o estúdio de um fidalgo que um quarto de pensão. Percebi então que o quarto que ficava sob o meu, o quartinho com garrafas e máquinas, mencionado por Dona Firmina, era simplesmente o laboratório do doutor, e que seus aposentos principais ficavam naquele amplo apartamento adjacente, cujas alcovas corretas e o grande quarto de banho lhe permitiam ocultar toda a roupa e objetos. O Dr. Munhoz, evidentemente, era um homem de berço, cultura e excelente gosto. A figura que eu tinha diante de mim era de um homem baixo, mas muito bem proporcionado, trajado em roupa formal de corte perfeito. Um rosto bem feito, de expressão senhoril, mas nada arrogante. Tinha uma barba parada e um pouco grisalha, enquanto um piscinê antiquado se antepunha aos olhos grandes e escuros, equilibrando-se no nariz aquilino que dava um toque de mourisco. Uma cabeleira que indicava visitas regulares ao barbeiro partia-se com muita elegância sobre a sua alta testa, e toda a impressão que aquele vulto transmitia era de acentuada inteligência, origens nobres e excelente educação. Não obstante, ao contemplar o Dr. Munhoz naquela lufada de ar frio, fui tomada de uma repugnância que nada em seu aspecto poderia justificar. Somente sua pele, que era meio pálida, e uma frieza de sua mão lembravam um pinguim. Porém, essas coisas teriam de ser perdoadas por causa da dita doença do homem. É ainda possível que tenha sido aquele frio de geladeira que travou minha cabeça. No entanto, a minha repulsa logo cedeu lugar à admiração, uma vez que a extrema perícia daquele estranho médico se manifestou incontinente, a despeito do tremor de suas mãos. Num só olhar, ele compreendeu minhas necessidades, atendendo-as com a habilidade de mestre. Enquanto me tratava, consolava-me com voz harmônica e modulada, embora ouca e sem timbre, assegurando-me ser o mais implacável dos inimigos da morte, e que havia dissipado sua fortuna e perdido todos os amigos numa vida inteira de experiências extravagantes, dedicadas à repressão e extirpação do único mal irremediável. Parecia haver nele um certo fanatismo benevolente, e ele não cessava de divagar enquanto me auscultava o peito e preparava uma beberagem de drogas trazidas de seu pequeno laboratório. Era evidente que a companhia de uma pessoa bem-nascida representava para ele uma rara novidade naquele ambiente de indigência e o levava a um desusado falatório, ao ser empolgado por recordações de dias melhores. Sua voz era apaziguadora, e eu não percebia sequer o som de uma respiração, enquanto ele pronunciava aqueles longos períodos, tão cheios de rebuscamento do bom português. O doutor procurava afastar meus pensamentos da crise cardíaca, discorrendo sobre suas teorias e experiências. Lembro-me bem do tato com que ele procurou consolar-me da debilidade de meu coração, insistindo em que a vontade e a consciência são mais fortes do que a própria vida orgânica, de forma que, se uma organização física for originalmente saudável e preservada com cuidado, pode, mediante um realce científico dessas qualidades, reter uma espécie de animação nervosa, apesar das mais sérias lesões, defeitos ou mesmo a ausência do conjunto de órgãos específicos. Algum dia, disse-me ele meio a brincar, poderia me ensinar a viver ou ao menos manter alguma espécie de existência consciente, até mesmo sem coração. Quanto a si, afligiu uma série de enfermidades que exigiam um regime rigorosíssimo, que incluía o frio constante. Qualquer elevação da temperatura poderia, caso se prolongasse, afetá-lo de maneira fatal, e a frialdade de sua moradia, cerca de 13 graus centígrados, era mantida por um sistema absorvente de arrefecimento a amônia. As bombas do sistema eram impulsionadas pelo motor a gasolina que eu já escutara no meu quarto. Agora, aliviado de minha crise num tempo maravilhosamente breve,
Deixei aqueles aposentos frígidos como um discípulo e servidor do talentoso Senhor. Depois disso, fiz várias visitas devidamente agasalhado. Ouvi as histórias de pesquisas secretas e resultados espantosos, e estremecia um pouco ao examinar os livros inacreditavelmente antigos nas suas estantes. Por fim, convém dizer que fiquei quase curado dos males do coração, devido ao tratamento tão efetivo do doutor. Ao que parece, ele não desdenhava os encantamentos dos medievalistas, porquanto acreditava que essas fórmulas críticas contivessem raros estímulos psicológicos, que poderiam exercer efeitos singulares na substância de um sistema nervoso que tivesse sido abandonado pelas pulsações orgânicas. Comoveu-me o que ele contou sobre o idoso Dr. Torres, de Salvador, que compartilhara com ele suas primeiras experiências e que cuidara dele por ocasião da grave enfermidade que o acometera há 18 anos e da qual procedia sua atual debilidade. Pouco depois de haver o Dr. Munhoz salvo seu colega, ele próprio acabara por ficar com a mesma doença que combatera no amigo baiano. Possivelmente o esforço tivesse sido excessivo. O Dr. Munhoz deixou claro em sussurros, mas sem detalhes, que os métodos de cura haviam sido excepcionais, envolvendo cenas e processos desaprovados da classe médica. Com o passar das semanas, observei com pesar que meu amigo estava lenta e inequivocamente perdendo suas forças, tal como sugerira a dona Firmina. O aspecto abatido se intensificava, a voz ficava mais vazia e indistinta. Seus movimentos musculares mostravam menor coordenação e seu espírito e sua força de vontade revelavam menos fortaleza e iniciativa. Não parecia de modo algum desatento a essa triste transformação, e pouco a pouco, tanto sua expressão quanto sua conversa foram adquirindo uma ironia desagradável que restaurou em mim a repulsa sutil que eu havia sentido no início. Ele foi cultivando caprichos esquisitos, afeiçoando-se a especiarias exóticas e incenso egípcio, que até que seu quarto pareceu uma tumba de um faraó. Ao mesmo tempo, aumentava seu desejo de ar frio, e com minha ajuda ele ampliou a tubulação de amônia de seu quarto e modificou o sistema de bombas e a alimentação de sua máquina de refrigeração, até conseguir manter a temperatura de 4 graus centígrados e finalmente depois na casa de 20 graus negativos. O banheiro e o laboratório naturalmente eram menos frios, para que a água não se congelasse no encanamento e os processos químicos não se vissem prejudicados. O inquilino do cômodo ao lado queixou-se do ar gélido que entrava pela porta de ligação. Por isso ajudei o doutor a instalar bloqueios que mitigassem o problema. Uma espécie de horror crescente, de feitio bizarro e mórbido, parecia possuí-lo. Ele falava de morte sem parar, mas ria quando coisas como providências fúnebres ou sepultamento eram obliquamente sugeridas por mim. De maneira geral, ele transformou-se em uma companhia desagradável. Contudo, por gratidão ao modo como ele havia me curado, eu não o abandonaria, e tinha o cuidado de espanar o quarto e atender às suas necessidades a cada dia, metido num sobretudo pesado que eu havia comprado especialmente para isso. Da mesma forma, eu fazia grande parte de suas compras, e observava com assombro alguns dos produtos químicos que ele encomendava a farmacêuticos e fornecedores de laboratórios. Uma crescente e inexplicada atmosfera de pânico parecia crescer em seu apartamento. Toda a casa, como já foi dito, fedia a mofo. Entretanto, o cheiro em seu apartamento era pior. E apesar de todas as especiarias e do incenso, bem como dos produtos químicos para os banhos que ele insistia em tomar sem ajuda, percebi que o cheiro deveria estar ligado à sua doença, e tive um calafrio ao imaginar qual poderia ser. A dona Firmina não se incomodava e deixou de bom grado aos meus cuidados, sem nem mesmo permitir que o filho continuasse a lhe prestar serviços. Quando eu sugeria que ele buscasse o auxílio de outros médicos, ficava furioso. Era evidente que ele receava o efeito físico da emoção violenta, e no entanto sua força de vontade e seus ímpetos antes fortaleciam que minguavam, e ele se recusava a descansar. Começou a escrever longos documentos que lacrava e cercava de recomendações, para que eu os transmitisse após sua morte a certas pessoas,
na maioria letrados da Índia, mas entre as quais havia um outrora famoso médico, hoje tido como morto. Seu aspecto e sua voz se tornaram assustadores ao extremo, e sua presença quase insuportável. Foi então que sobreveio o horror dos horrores. Numa noite, mais ou menos às 11 horas, a bomba da máquina refrigeradora quebrou-se, de forma que dentro de 3 horas o processo de resfriamento se tornou impossível. O Dr. Munhoz chamou-me batendo com os pés no chão, e pus-me a trabalhar desesperadamente para reparar o dano. Não obstante, meus esforços foram inúteis, e fui buscar um mecânico de uma garagem que ficava ali perto. Ficamos sabendo que nada poderia ser feito até o dia seguinte, quando um novo pistão deveria ser adquirido. A indignação e o medo do doutor elevou-se ao grotesco. Parecia que ia se rasgar de raiva, e em certo momento, um espasmo fez com que ele levasse a mão aos olhos, corresse ao banheiro. Saiu dali tateando o caminho com o rosto envolvido em bandagens, e nunca mais lhe vi os olhos. O frio do apartamento diminuía agora sensivelmente, e ao dar as 5 da manhã, o médico retirou-se para o banheiro, ordenando-me que o mantivesse abastecido com todo o gelo que eu pudesse obter em farmácias e bares. Ao voltar das minhas excursões, às vezes desencorajado, e deitar o que havia conseguido de gelo à porta do banheiro, eu escutava um contínuo barulho de água lá dentro, enquanto uma voz grossa pedia mais, mais. Por fim, raiou o dia quente, e uma a uma as lojas foram se abrindo. Contratei um vadio de aspecto miserável que encontrei na esquina, para que ele pudesse manter abastecido o tempo todo o doutor com o gelo, trazido de uma lojinha onde o apresentei, e me entreguei diligente à tarefa de localizar um pistão, de contratar operários para que soubessem instalar. A tarefa parecia interminável, e fui tomado de ira ao perceber que todos os esforços de ligações e correrias de um lado para outro de bonde e de carros de aluguel não estavam surtindo efeito. Mais ou menos ao meio-dia, encontrei um pistão usado numa oficina do subúrbio, e aproximadamente às 14 horas cheguei à pensão, com as peças necessárias e 2 mecânicos. O terror, no entanto, havia chegado antes de mim. A pensão se transformava num hospício, e sobre as vozes escutei um homem rezando com voz alta. Havia pelo ar algo diabólico, e os inquilinos rezavam também, sentindo o cheiro através da porta fechada do quarto do médico. O vagabundo que eu contratara, ao que parece, havia fugido aos gritos e de olhos esbugalhados pouco depois de haver feito a sua segunda entrega de gelo. Não se ouvia som algum, com exceção de uma espécie de um vagaroso e denso gotejar. Depois de falar com Dona Firmina, e apesar do medo que me corria a alma, concluí que deveríamos arrombar a porta. Todavia, a senhoria descobriu uma maneira de virar a chave pelo lado de fora, com auxílio de um arame. Agora, protegendo os narizes com lenços, invadimos o amaldiçoado quarto, que agora resplandia com o sol quente do começo da tarde. Uma espécie de trilha escura e lodosa levava da porta aberta do banheiro até a porta do corredor, e dali à escrivaninha. Havia ali alguma coisa rabiscada a lápis. Depois, a trilha conduzia ao sofá e terminava numa mancha grande e escura. O que estava ou tinha estado ali no sofá, não posso dizer, mas eis o que decifrei no papel manchado, antes de riscar um fósforo e reduzi-lo a cinzas. Se acredito agora naquelas palavras, honestamente não sei dizer. Existem coisas a respeito das quais é melhor não especular. E tudo quanto posso dizer é que detesto o cheiro de amônia e sinto-me desfalecer ante uma lufada de ar inusitadamente frio. O fim chegou, dizia o rabisco pestilento. Não haverá mais gelo. O homem olhou e correu. Fica cada vez mais quente e os tecidos não poderão durar mais. Imagino que saibas. O que eu disse sobre a vontade, os nervos e o corpo preservado depois que os órgãos cessassem de funcionar era uma boa teoria, mas não podia ser mantida indefinidamente. Houve uma deterioração gradual por causa do calor. O Dr. Torres sabia, mas o choque o matou. Não pôde suportar o que teria que fazer. Eu tinha que me meter num lugar seguro e reservado, longe da vida que tinha.
Tentei o que pude, mas os órgãos jamais voltariam a funcionar novamente igual. Tinha de ser feito do meu jeito. Você sabe agora, eu morri naquela época. Aquela monstruosidade não podia sair dali. Aproveitei o vazamento da bomba e deixei cair um fósforo. E tudo, papel, roupas, cartas, livros e químicos, tudo desapareceu no fogo.